Se a gente não mudar os nossos hábitos, nosso estilo de vida, todo mundo vai ser diabético no futuro. Hoje, no Brasil, 16 milhões de pessoas são diabéticas. Isso eu estou falando do diabetes tipo 2, tá? Porque é o diabetes que tem a ver com a genética, que tem a ver com a epigenética, que depende do meio. O meio influencia a pessoa se tornar diabética. E o que é o principal fator de risco? Inflamação. A inflamação sistêmica vai ser a grande vilã para paciente desencadear um diabetes. Por quê? Vai desencadear uma resistência insulínica. Quando eu falo que é resistência insulínica, é o seguinte: a insulina está alta no organismo, então, teoricamente, era para estar funcionante, porque a insulina é o hormônio que controla os níveis de glicose no sangue. E aí, quando a gente tem essa resistência periférica à insulina, chega uma hora que essa glicose não consegue mais ser metabolizada. E aí ela começa a elevar nos níveis sanguíneos de forma sistêmica e aquilo ali vai gerar um estresse oxidativo. Por isso que a gente fala, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente diabetes tipo 2, ao diagnóstico, ele já pode ter as complicações que a gente chama de microvasculares, que é a questão da retinopatia, da nefropatia e da neuropatia. O que é isso? É como se a glicose no organismo da gente funcionasse como se fosse um gatilho inflamatório e vai lesar esses órgãos-alvos. Existe a possibilidade da gente fazer prevenção para o diabetes? Sim, mudando o estilo de vida. É totalmente diferente quando a gente compara o diabetes tipo 1, que é uma fisiopatologia diferente. O diabetes tipo 1, ele não produz insulina. Então, o pâncreas dele não produz insulina. A única maneira que a gente tem para tratar esse paciente de diabetes tipo 1 é dando insulina. Ponto. Ele não tem produção. E é uma doença autoimune. Esse paciente também não tinha como evitar de ser. Paciente diabetes tipo 2 é o perfil do paciente inflamado. É um paciente que tem um excesso de peso, tem um grau de obesidade, é um paciente muito provavelmente que ele seja hipertenso, é um paciente que provavelmente tenha uma dislipidemia já instituída, tem uma síndrome plurimetabólica. E ele é um paciente inflamado, ele tem um protótipo gordinho. Compara com o paciente diabetes tipo 1, é um paciente magrelinho. O diabético tipo 1, ele não tem essa resistência periférica à insulina, ele tem uma deficiência dela. E aí eu vou tratá-lo com insulina e esse paciente não vai ganhar peso. No paciente tipo 2, ele pode evoluir ao longo da doença com a falência pancreática e ter necessidade de usar insulina. Só que a insulina nesse paciente, diabetes tipo 2, é ergogênica. Se ele não me ajudar muito com a questão, por exemplo, de alimentação, atividade física, eu vou tratá-lo com insulina e ele vai ganhar peso. Então, são fisiopatologias completamente diferentes, apesar de levar o mesmo nome da doença.